tema que o Espírito Santo me deu é o que ele tem ministrado, na verdade, faz umas 2 semanas já. Que é o seguinte, eu botei o nome assim, graça, o buraco é mais embaixo. Nossa. Que é tipo assim, a gente entender até onde que vai a graça de Deus. Porque assim, a gente já sabe o que é a graça. Igual eu falei domingo passado, que o Anderson me chamou para ministrar lá na sala do Bartira e tal. Eu expliquei como a gente é salvo, que é pela graça, e o que é graça. Sexta-feira passada. Que a graça é favor imerecido, né? Mas isso todo mundo sabe. Só que assim, tipo, aqui a gente tá entre pessoas que já conhecem Jesus. Então, tipo, aqui a gente pode dar um alimento, igual fala Paulo. Aqui a gente já deixou as coisas de menino, entendeu? Então já pode sacudir um pouco mais o... Porque, cara, assim, eu tô falando isso porque esse negócio que eu vou falar aqui, que o Espírito Santo vai falar na verdade, ele falou comigo faz umas 2 semanas. E assim, eu fiquei de cara assim com o tanto de verdade que a gente ainda não conhece, ou que a gente conhece, mas por causa de costumes da nossa religião a gente oculta da gente mesmo. E são coisas que estão na Bíblia e que estão explícitas, só que quando a gente lê a gente não percebe, por causa do costume que a gente tem, tipo, dentro da religião mesmo. E o primeiro ponto aqui é o seguinte, existe uma grande chance da gente não ter compreendido a graça completamente. Por mais que a gente entenda a graça, existe uma chance da gente não ter entendido até onde ela vai de verdade. Porque eu não tinha entendido isso. E quando eu entendi, cara, eu ficava pensando assim, né? Quando Jesus pregava, o evangelho era como se fosse loucura, o evangelho de Jesus. Os caras pegavam ar porque ele estava pregando um negócio que aos olhos do homem parecia injustiça. Algo novo, né? Só que a graça de Deus, quando a gente fala pra alguém, o cara não parece injustiça pro cara. Mas por quê? Porque nem sempre a gente tá pregando a graça tão a fundo quanto ela vai, entendeu? Quando Paulo também pregava, né? Isso que fala, é loucura, porque se perdem. Porque era um negócio que ninguém tinha ouvido ainda. E para os olhos do homem, parecia algo louco, tipo, não é possível que Deus tenha feito isso. E aí, cara, isso tem levado a gente dentro da igreja mesmo a ser dependente de um jugo, de um fardo que é pesado às vezes. Por mais que a gente não seja tão religioso igual as igrejas de antigamente, mas a gente às vezes ainda põe nas nossas costas, nós mesmos colocando nas nossas costas, um fardo pesado, sendo que Jesus morreu para tirar isso. Só que a gente não percebe isso. E aí o que acontece? A gente começa a ver Jesus só como se fosse um pedaço da história. Só que na verdade, cara, Jesus é um divisor da história. Jesus não é um pedaço da história da Bíblia. Não, Jesus, a história aconteceu até Jesus. Depois dali começou outro tempo. Jesus dividiu entre antes dele e depois dele. Então depois de Jesus, o mundo não é mais do jeito que era antes. Então a gente não, e aí o que acontece? A gente lê a Bíblia como se fosse Jesus fosse só um pedaço disso, e não um marco. E aí quando Jesus é só um pedaço disso, você começa a pegar a coisa que era de outra época e trazer para a época. Por exemplo, você pega coisas que eram antes de Cristo e traz para depois de Cristo. E não deixa de ser uma verdade isso, só que está sendo usada no tempo errado. Então, na verdade, Jesus é o início do novo pedaço da história. Tem uma coisa que é o seguinte, a gente fala muito da graça, mas eu percebi isso em mim primeiro, que às vezes a gente esbarra na lei, cara. Mesmo falando da graça, a gente esbarra na lei. E a gente erra ao pregar sobre a lei, ao invés de pregar sobre a graça. Só que o que acontece? Nem sempre é escancarado, e eu não percebia que eu fazia isso, às vezes. Não sempre, né? Porque, lógico, a gente vive sob a graça, mas às vezes eu voltava pra lei e não percebia, porque é um negócio meio sorrateiro, assim. Você não percebe, às vezes, que você tá indo pro outro lado. E uma coisa que eu queria destacar, assim, é que
Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que a graça, ela se opõe à lei. Não no sentido de negar a lei, mas no sentido de que o sistema da graça é diferente do sistema que operava na lei. Essas são duas coisas opostas. Jesus veio trazer a graça, que é um outro sistema que se opõe ao sistema da lei. Mas ali mais pra frente a gente vai ver isso. E aí o que acontece? A gente vive e prega sobre a lei às vezes, e isso nos leva a uma compreensão errada a respeito de algumas coisas, de algumas verdades que estão na Bíblia. E igual eu falei, a gente não percebe isso porque, Satanás é ligeiro, velho. Ele põe um negócio de um jeito que pareça uma verdade. Tem uma coisa que chama sofisma. Sofisma é quando alguém pega uma mentira, coloca um pouco de verdade nela e apresenta para outra pessoa. E aquela pessoa começa a acreditar tanto naquilo, que aquilo na cabeça da pessoa começa a virar uma verdade. Porque na verdade é uma mentira disfarçada de verdade. Tem pedaço de verdade, mas o miolo é mentiroso, entendeu? Isso chama sofisma, que é um... E assim, Satanás não é bobo, ele não ia chegar pra gente e botar uma coisa que não tá na Bíblia. Que a gente ia falar, isso aí não tá na Bíblia, sai fora. Pode distorcer a verdade. E aí o que ele faz? Ele pega verdades bíblicas e, igual o Melinho falou, distorce ou coloca mentira junto. E aí, quando a gente começa a ser invadido por essas meia-verdade, a gente começa a ver as coisas de um jeito errado na Bíblia. E aí você começa a ler a Bíblia, só que você tá lendo de um jeito errado. Verdade. E aí você pega uma coisa e começa a afirmar como uma verdade, só que na verdade é uma mentira o que você tá falando. Tá na Bíblia, mas a forma com que você tá falando é mentira. Aí eu separei aqui alguns exemplos do como a lei engana a gente. E assim, cara, eu vou falar essas coisas aqui, eu já tenho que deixar uma coisa clara antes. Eu não tô pregando hipergraça. Eu já vou deixar claro antes que é pra... Não tô pregando hipergraça porque eu não acredito nisso. Que é uma doutrina ridícula, mas assim... Uma vez salvo, sempre. Exato. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Não é isso. Tá salvo, né? Mas a gente vai cavar até onde a graça vai. Agora, pra você ver. Então, voltando pra esse ponto aí a respeito de a gente ter meias verdades e tal, e isso corromper o jeito que a gente vê as verdades de Jesus. Eu citei aqui algumas coisas e eu enchi de texto bíblico que é pra gente não ter dúvida de que isso aqui é verdade, porque vai parecer... Pra mim, pareceu... No começo pareceu hipergraça, depois pareceu injustiça, e depois eu descobri o significado de injustiça, que não era o que eu pensava. Então, o primeiro exemplo... O que a gente tá acostumado a ouvir, e você vai lembrar de pastor falando isso, mas, cara, eu tenho que falar que isso é uma mentira, porque tá na Bíblia. A gente ouve, a gente mesmo, eu já falei isso. O salário do pecado é a morte. Isso é uma verdade? Mas o salário do pecado não é mais a morte. Tá escrito na Bíblia. Exatamente, tá escrito na Bíblia. Aí o que a gente fala? Beleza, tá escrito na Bíblia. Só que aí, cara, a gente só lê um pedaço do versículo, porque tem uma vírgula. E o mais Exatamente. A gente vai ler lá agora. Calma. Então, uma das mentiras que a gente fala, uma meia-verdade. O salário do pecado é a morte. Tá, beleza. Isso tá correto. O salário do pecado é a morte. Mas vamos ler o texto lá, quer ver? Vou ler aqui. Romanos 6:23, se alguém quiser abrir. Tá escrito assim, porque o salário do pecado é a morte, vírgula, a gente só lê até aqui. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse mais tá falando só que, então, ele tá falando assim, porque o salário do pecado é a morte, só que... Através de Jesus você não morre mais. Então, o salário do pecado, pra quem é salvo, não é mais a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que ele tá falando? O salário do pecado é a morte, mas Deus de graça nos deu o dom da vida eterna. Então, se eu vivo eternamente, eu não posso morrer.
Então o salário do pecado, pra mim que aceitei Jesus e me arrependi, não é mais a morte, porque ele não pode mais matar. Segunda coisa, a gente fala, os 10 mandamentos são pra gente. Isso é outra mentira. Os 10 mandamentos não é pra gente. Os 10 mandamentos é pra gente conhecer, mas não é uma lei que é pra nós. Tem uma coisa que é assim, os 10 mandamentos... Todo mundo já ficou em choque, já. Porque assim? os 10... Isso é uma mentira que a gente fala. Os 10 mandamentos... Você tem que seguir os 10 mandamentos. Não, cara, os 10 mandamentos não... Os 10 mandamentos não existem mais pra gente. Não existe mais pra gente. Mas aí, o que a gente pensa? Os 10... Peraí. Os 10 mandamentos não existem. Isso quer dizer que a graça anulou a lei? Não. O próprio Paulo fala isso. Não. E o próprio Jesus fala isso. O fariseu chega pra ele e fala, você tá anulando a lei? Ele fala, não, eu não vim pra negar a lei de Moisés. Eu vim pra cumpri-la. Porém, quando ele fala eu vim pra cumpri-la, a gente acha que a gente tem que cumprir também. Só que é Jesus que veio pra cumprir, não a gente. Ele falou, eu vim pra cumpri-la. A graça, ela não é contra a lei. Ela não nega a lei. Pelo contrário, a graça cumpriu a lei no seu lugar. Entendeu? A graça se manifestou em Jesus, cumpriu a lei no seu lugar, para que em você a lei fosse anulada. Então, pra gente, a lei de Deus de Israel não existe. Sim, a lei não é escravo da lei. Não é. É porque assim, a graça, não sei se tu pode estar errado, é algo que eu já ouvi, a graça sobrepôs a lei, né? Sobrepôs, dos homens, né? Porque... É um outro princípio, entendeu? É como se o Jeff governasse essa casa. Aí amanhã eu chego, tiro o Jeff e eu governo agora. Então o Jeff já não manda mais nisso aqui. E eu não posso voltar ao comando dele, entendeu? Então, ponto 1. O salário do pecado não é mais a morte pra gente. E a gente não pode acreditar mais nisso. Exemplo 2 foi, os 10 mandamentos são pra gente conhecer, mas não são uma lei mais pra nós. Porque o próprio Paulo diz que Jesus nos livrou da lei. Que lei? A lei de Deus mesmo. E o terceiro ponto. Você comete erro, você cai em pecado, mas você não é mais pecador. A gente não é mais pecador. E a gente fica falando isso. Deus, eu sou pecador, eu sou falho. Mentira, cara, você não é mais pecador. Mas eu cometo pecado. Tá, mas o pecado que você comete não existe mais pra Deus. Isso bugou minha cabeça. Deu Eu meio que entendi. Isso é licença pra sair fazendo o que quer? Não, com certeza não. Porque se você sair fazendo o que quer, já prova que você não tem a graça. Porque a graça te faz conhecer a verdade. Uma vez que você conhece a verdade, você quer se afastar do que é mentira. Metanoia, né? Então, se você tem graça de verdade, você não vai andar pecando. Mas, quando você peca, na verdade, esse pecado não é mais aquele pecado que fala dos ímpios, por exemplo. Os ímpios pecaram e vão pro inferno. O seu pecado não é mais isso. É como se o pecado agora fosse só um erro e não fosse uma luta constante. Não, é como se, por exemplo, o erro antes, o pecado antes era considerado algo condenável. Só que pra você agora o pecado é um erro, mas que não é mais condenável. Porque você cair, você sabe, já foi liberto. Exatamente, Deus já pagou por aquilo e outra coisa, quando você erra, esse erro é como se não fosse mais imputado em você. Porque toda vez que você erra é imputado em Jesus. Entendeu? Esse erro já estava em Jesus, na verdade. Jesus pagou o preço pelos pecados do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. E uma coisa interessante, às vezes a gente fica tentando se arrepender de cada pecado que a gente comete, mas a gente nunca vai conseguir isso, porque a gente nem sabe quantos pecados a gente comete. E uma coisa que o Espírito Santo me levou para aprender, o arrependimento não é uma coisa que você tem que fazer toda vez que você peca, não, é uma coisa que você tem que ser. Do momento que você se converteu, você tem que ser arrependido das suas más obras. E ponto final, porque você tem que se arrepender das obras que você já fez, as más obras que você já fez, tem que se arrepender das que você está fazendo, e quando você fizer alguma outra, você já tem que estar arrependido. Então o arrependimento, na verdade, acontece uma vez só. Coração arrependido, né? A gente se arrepende uma vez só, porque dali pra frente a gente anda arrependido. Por isso, quando a gente cai num pecado, a gente fica triste, porque na verdade o arrependimento já tá lá, ele só sai pra fora.
O Espírito Santo só põe aquilo pra fora pra você sentir que você não é mais aquilo ali que você tá fazendo. E aí o que acontece? O quarto ponto aqui. O pecado, então, não é mais o erro que leva pra morte pra quem foi salvo. Porque se você foi salvo, você tem a vida eterna e outra, você já tá morto. Como que o pecado pode matar alguém que já tá morto? Paulo fala isso. Se vocês morreram com Cristo, agora também com ele vocês vão viver. Uma vez mortos para o pecado. Ou seja, por que Paulo enfatiza isso? Mortos para o pecado. Porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Então ele está falando, ó, vocês já estão mortos para o pecado. O que ele está falando? O salário que vocês tinham que receber, vocês já receberam. Ah, mas como, Paulo? Eu estou vivo. Você está vivo porque você ressuscitou com Cristo. Mas o dia que Jesus morreu, você morreu com ele também. É meio louco, mas é isso. Então, você já está morto para isso que te matava. Então ele não tem mais poder de te matar. Então, já não existe mais o pecado que leva à morte para quem conheceu Jesus de verdade. E isso não quer dizer que você pode sair fazendo loucura. Então o que existe? O que existe são atitudes erradas, obras más, que a gente ainda faz. Ou a gente pode pôr o nome, pecado que a gente ainda comete. O que não existe mais é o poder, a culpa, a imputação desse pecado. Mas o erro ainda existe. O erro ainda existe. Só que aí o que acontece? Para o salvo, embora essas atitudes sejam erradas, quando ele erra, aquela atitude não é mais passível de punição. Por quê? Por que não é mais passível de punição? Por que Deus não pune a gente quando a gente peca? Porque já não existe uma lei que diz que aquilo tá errado, que me incrimine. Então é tipo assim, vamos supor que tem um sinal vermelho. E aí no Código de Trânsito tem uma lei dizendo que é proibido passar no sinal vermelho. E eu passo no sinal vermelho, eu vou receber a multa. Por quê? Porque eu violei uma lei. Agora vamos supor que o sinal vermelho estivesse lá, mas não tivesse lei no Código de Trânsito falando que era proibido. Eu passaria, eu estaria errado ainda mesmo sem a lei. Só que eu não poderia mais ser condenado. Isso é o que Deus fez pela gente. A gente sabe que é errado passar pelo sinal vermelho. Mas se a gente cometer o erro, se a gente cair no erro, né? Não cometer porque, eu vou passar porque eu quero. Mas se você cair no erro, não existe mais uma lei que diz que o sinal vermelho é pecado, que é proibido passar. Então você cometeu um erro, mas que não existe lei que te condene. Parece injusto. Nesse ponto aqui eu falei, meu Deus, Deus é injusto. Só que daí eu fui, aquilo que eu falei na célula, fui ver o significado de justiça. E justiça, a palavra justiça, a gente acha que é o quê? O cara roubou, então ele tem que ir pra cadeia, porque é justiça. Só que justiça não significa isso. Isso é condenação. Só que justiça não é condenar o erro. Justiça é justificar. É colocar no lugar. Justificar significa alinhar de volta ao lugar certo. Colocar de volta no propósito. Então, tipo, por que Deus foi justo perdoando a gente? Porque, na verdade, o significado de justiça é botar a gente no lugar certo. E não condenar a gente pelo que fizemos de errado. Porque quando eu me toquei disso, parecia injusto. Parecia injusto isso. De não ser mais passível de punição, de não existir mais uma lei. Só que o que acontece? Como é que eu sei que o sinal vermelho é errado eu passar se não existe mais lei? Porque eu conheci a verdade. E quando eu conheci a verdade, automaticamente eu sei o que é o errado, eu sei o que é o oposto da verdade. Então eu não preciso da lei para saber que o sinal vermelho eu tenho que parar. Só que se por acaso eu errar, a lei não tá mais lá pra mim. É um princípio, né? Exato. Deixou de ser uma lei, é um princípio, né? Então já não existe mais aí pra gente. E aí tem aqui 2 versículos que eu botei prova. Tá, João 1,29, abre aí, Meli. João 1,29. No dia seguinte, aí olha isso aqui. Tá falando aqui que o pecado já não existe mais, né? No sentido de condenar e de erro que leva pra morte. Foi o que eu coloquei ali. Olha o que está escrito aqui. No dia seguinte, João viu... Vou explicar o que estava acontecendo antes. Esse trecho aqui, João estava batizando o povo. E daí ele estava falando sobre a vinda do Messias, arrepender-se, depois a chegada do reino de Deus. Aí... Não, pode deixar eu ler. Aí o que aconteceu?
No dia seguinte, e que Jesus estava batizando, e no dia seguinte ele também estava lá batizando, João viu a Jesus, provavelmente na fila ali do povo que vinha vindo batizar. E ele viu que Jesus vinha para ele e disse, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, agora olha isso aqui, que tira o pecado do mundo. Ele não falou, eis o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado de todo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira. É tipo assim, ó, o pecado tá aqui. Esse é o mundo. Aí eis o Cordeiro de Deus que, é lógico, não quer dizer que o erro não exista mais. O erro ainda existe, mas ele tirou aquilo que era condenável. Ele tirou o pecado de Exato. Então é como se, por mais que a gente erre, a gente fala, sua roupa, vestes manchadas de sangue e tal. Não, a gente não tem vestes manchadas. A gente não precisa ficar pedindo sempre veste nova para Jesus, porque a nossa veste nunca mais vai ser corrompida. Nunca mais vai ser manchada. O que acontece? Não é que, por exemplo, os nossos pastores, ou a gente mesmo, faz algo de propósito. Faz isso de propósito. Mas é que isso é uma herança que veio desde lá de Moisés. E o que aconteceu? Vai demorar para isso sair completamente, porque tá dentro da gente ainda, entendeu? Beleza. Tem outro trecho ali em Romanos 8, 1, 2. Já pega aí, menino. Não vou ler agora, mas... Então, para concluir. Romanos 1, 2? Romanos 8, 1, 2. Então, para concluir. Eu escrevi uma parada aqui. Portanto, uma vez que seus erros já não são mais passíveis de condenação perante Deus, que tá aí no Romanos 8, 1, 2. Achou? 1, 2. 8, 1, 2. 1 ao 2, Pode ler? Pode ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Então, Jesus. Vírgula, que não andam segundo a carne. Vírgula, Segundo. mas segundo o Espírito. Exato. Ponto. Pode ler? Então, pode. Tava no 1? Tá bom? Pode ir pro 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que tá falando aí, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque por mais que a gente erre, a gente não anda mais segundo esses erros. A lei da Entendeu? A lei da morte, né? A gente anda, e essa lei da morte não tá falando do pecado, tá falando da lei de Deus, que gerava a morte na gente. Então, Não foi quebrada a lei. foi cumprida por Jesus. Foi isso. A ideia, né? É por isso que fala, quando Jesus voltar, não diz que a gente vai ser julgado. Exato. Diz que a gente vai julgar o mundo. Vai julgar o mundo, porque a gente já não se acha mais na gente nada passível de condenação. Igual o Melim citou. É loucura mesmo. Em Cristo Jesus, segundo a carne. Caramba, tá mudando tudo aquilo que eu... Por exemplo, Esse é o plano. a gente se imagina chegando no céu e Deus falando, você fez isso, você fez isso. Mas na verdade, exato. Na verdade, Deus não vai poder olhar pra gente e falar, Vitor, você fez isso, isso, isso. Por quê? Porque eu não fiz. Mas eu fiz. Não, só que eu... Exatamente. Quando Deus olhar pra mim, ele vai ver a justiça de Cristo. Paulo fala, por um homem só entrou o pecado no mundo. Por um só saiu. Ponto final. Na verdade, Jesus foi como Deus pegando assim, Jesus esfregando na cara do diabo, falando, você ferrou o mundo todo com um cara só, então agora eu vou salvar sem eles merecer também. O que Deus considera ímpio não é alguém que peca, mas é alguém que não creu. Porque Jesus fala o seguinte, aquele que crê será salvo, aquele que não crê, não aquele que peca, aquele que não crê. Tem que ser batizado? Hã? Tem que ser batizado? O batismo é um símbolo. É o símbolo. É porque fala aquele que crê e for batizado, Exato, será salvo. é porque é como se fosse uma... Tá falando de Seria no céu? Não, eu tô falando... Um simbolismo. Hein, Vitor? Mas, por exemplo, se uma pessoa se entregar a Cristo não der tempo de ser batizada, ela é salva do mesmo jeito. Mas o batismo é a transformação de que ela crê. Exato. Então, mas o que importa não é que, tipo, quem peca e quem não peca mais. O que importa é quem crê e quem não crê. Então, se todo mundo não tiver... Se Deus... Exato. Não peco. É porque eu creio. Então, vamos supor que Deus tivesse tirado o pecado de todo mundo.
ainda poderiam ir pessoas pro inferno, porque elas não creem, não é pelo pecado mais. Vocês estão condenados. Exatamente. Mas enfim, vamos voltar pra cá pra acabar lá. Então, Deus, tudo isso era pra gente. Posta no Face. Tudo isso era pra gente chegar num ponto que é o seguinte: Deus já não olha mais para os erros dos justos com olhar de condenação. Tipo, ele não fica mais pontuando seus erros. Ah, um erro aqui, 2 erros, 3 erros. Ele não olha mais pra isso. Nem se entristece mais pelo fato de que às vezes você erra. Deus não se entristece por você errar. Agora tem uma coisa que Deus se entristece, quer ver? Mas se entristece sim por todas as vezes que nós poderíamos fazer o bem e deixamos de fazer. Por quê? Por quê? Porque ele morreu para que a gente possa fazer o bem mesmo com pecados. Então, uma vez que a gente não faz o bem, aí sim a gente errou contra Deus. Porque ele morreu para, apesar dos meus pecados, eu poder fazer as boas obras. Então, tipo, o que entristece Deus é a negligência e não o pecado. Mas... Se tivesse nu, eu não vestisse, tava preso, eu fosse... Exatamente. Senhor, quando te viu nunca? Toda vez que você vê alguém, não fez isso por ele. E quando você fez, fez por mim. Quando não fez, foi pra mim que não fizesse. E o que acontece? Por que a gente não faz, às vezes? Por quê? Porque a gente não faz porque a gente se sente culpado, coisa que Jesus morreu pra tirar da gente. A gente não faz, às vezes, porque a gente se sente com vergonha do que a gente fez, coisa que Jesus morreu para tirar isso de nós. Então, a gente não precisa mais ter vergonha de uma coisa que não é mais culpa. Não tem mais culpa. E a gente não faz as coisas para Deus, às vezes, porque a gente se sente incapaz, quando, na verdade, Jesus colocou a capacidade dele na gente. Então, tipo... Tudo que Jesus é de santo, ele botou dentro da gente. Então a gente tem toda a capacidade para fazer todas as coisas por reino de Deus agora, imediatamente. Não existe preparação para alguma coisa. Tipo, vou me preparar para cumprir meu chamado. Não. Você começa a cumprir e ele vai te preparando e vai fazendo você andar em outros níveis conforme você for fazendo aquilo. Posso só? Diga. É o que eu entendi. Aham. Vou explicar tudo de novo. Porque, então é assim, um exemplo, não que você pode... Um exemplo, eu fui lá, errei, sei lá, respondi minha mãe. Então, tecnicamente, isso pra nós, todo mundo, viram tipo uma pedra no caminho. Falar, Deus me perdoa, papapá. Tecnicamente, eu não posso deixar de orar. Aquela pedra nunca teve lá, entendeu? Não teve, eu coloquei. Você que botou a pedra lá, porque Deus não põe. E continuar Exato. ainda. Por exemplo, ó, a gente tá andando, aí a gente pecou. Aí a gente põe uma pedra aqui. Nossa, mas Deus não põe isso aí. A gente que põe porque a gente se sente culpado. Só que Deus morreu pra tirar isso aqui. Pra gente continuar andando. Exatamente, você pediu um perdão, acabou. Tem que ter um impedimento, sim. Não você pode pecar e... Você tem que andar arrependido já. Andar arrependido por aquilo. Correr pra verdade vai se afastar. Exato. Esse é o erro. Não é porque a graça te deu a verdade de graça que você vai correr pra mentira agora que você tem a verdade de graça, entendeu? Nossa, mano. É graça. E aí, fala aqui, ó. Porque ele nos libertou para que ainda com erros pudéssemos fazer boas obras e andar como Jesus andou. Tem um texto que eu li lá na célula, eu não lembro que texto que é. Que fala assim, que Deus nos salvou por meio da graça e tal, para que nós realizemos em Cristo as boas obras. Ou seja, está falando, ó, eu salvei vocês para que vocês possam fazer as boas obras. Então o que entristece é a gente não fazer elas e não a gente praticar, às vezes, cair em alguma obra má. E aí o que acontece? Quando a gente começa a olhar muito pro que a gente faz de errado, a gente bota um peso nas costas. Que é o que muito tempo na igreja teve nas costas das pessoas, entendeu? Então, para finalizar, você não precisa ser mais santo para pregar, você não precisa ser mais santo para curar um enfermo, você não precisa ser mais santo para ser instrumento de Deus na vida de alguma pessoa, porque na verdade você já é santo. Ah, mas eu peco. Não interessa, você é santo, porque Deus disse que você é. Acabou, cara. Tá falando? Exatamente. Então, vamos acabar rapidão. Nós tá parado no 2 linhas. Você não precisa ser mais santo para pregar, você não precisa ser mais santo para curar, você não precisa ser mais santo para ser instrumento de Deus, porque você já é santo, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Jesus que te santificou, te justificou.
E você é justo para fazer todas as coisas que são de Deus. Independente dos seus erros, você pode fazer todas as coisas que são de Deus, porque a justiça que está em você não é seu mérito, por causa do seu acerto ou do seu erro, mas é mérito de Jesus que te deu de graça. E agora, mesmo com os nossos erros, pecados, você pode se considerar vivo para Deus pela graça. Paulo fala isso: considerai-vos mortos para o pecado, mas considerai-vos vivos para Deus. Ou seja, para o pecado a gente morreu. Morrer para a carne e tal. Mas para Deus a gente está vivo. Vivo por quê? O que é estar vivo para Deus? É poder fazer as obras, apesar de ter o outro lado morto para o pecado. Entendeu? E aí eu botei aqui no final assim: é realmente constrangedor, mas é o tamanho do amor que Deus tem por nós, ao ponto de não exigir nada e nos dar tudo enquanto ainda éramos pecadores. Lá em João... não lembro onde é que eu falei isso. É que Deus... Paulo, em Romanos, fala que Jesus morreu a seu tempo enquanto ainda éramos pecadores. Então, quer dizer, Jesus nos deu todo o reino dele quando a gente ainda estava no pecado. Ele morreu por nós. E esse éramos testifica aquilo que a gente falou de que a gente não é mais pecador. A gente é santo agora. Mas eu tenho pecado. Não interessa. É meio louco, mas é isso.